Parte 10. Quando me acontece alguma coisa, prefiro estar presente. Foi uma sensação muito agradável, tanto o beijo quanto o saber que podia ser ousada assim. A consciência de que tudo o que poderia lhe acontecer já havia acontecido em outro lugar, em alguma vida, meio que a absolvia um pouco das decisões. Essa era simplesmente a realidade da função de onda universal. O que quer que estivesse acontecendo poderia, ponderou ela, ser colocado na conta da física quântica. Eu não divido quarto com ninguém, disse ele. Nora o encarava sem medo agora, como se enfrentar um urso polar tivesse lhe dado uma certa capacidade de dominação que nunca soubera existir antes. Bem, Hugo, talvez você possa romper este hábito. Mas o sexo acabou sendo uma decepção. Uma frase de Camus lhes veio à mente bem no meio do ato. Eu talvez não estivesse certo do que realmente me interessava, mas estava totalmente certo do que não me interessava. Provavelmente não era um bom sinal de como o encontro noturno deles estava se desenrolando. O fato de ela estar pensando em filosofia existencialista ou de aquela citação em particular ter sido a que pipocou em sua mente. Mas não foi Camus que também disse: quando me acontece alguma coisa, prefiro estar presente? Hugo, concluiu ela, era uma pessoa estranha. Para um homem que havia sido tão íntimo e profundo em suas conversas, ele parecia bastante dissociado do momento. Talvez ao viver tantas vidas quanto as que ele tinha vivido, a única pessoa com quem você conseguiria manter qualquer tipo de relacionamento íntimo era você mesmo. Nora teve a sensação de que ela podia nem mesmo ter estado ali. E em alguns instantes não estava. Deus e os outros bibliotecários. Quem é você? Você sabe meu nome. Eu sou a senhora Elm Louise Isabel Elm. Você é Deus? Ela sorriu. Eu sou quem eu sou. E quem é você? A bibliotecária. Mas você não é uma pessoa de verdade. Você é só um mecanismo. Não somos todos. Não desse jeito. Você é o produto de alguma estranha interação entre minha mente e o multiverso. Alguma simplificação da função de onda quântica ou sei lá o quê. A senhora Elm pareceu perturbada com aquela sugestão. Qual é o problema? Nora lembrou do urso polar enquanto olhava para o piso amarelo amarronzado. Eu quase morri. E lembre-se, se você morrer numa vida, não haverá volta para cá. Isso não é justo. A biblioteca tem normas rígidas. Os livros são preciosos. Precisa manuseá-los com cuidado. Mas essas são outras vidas, outras variantes de mim. Não eu. Sim, mas enquanto você as experimenta, é você quem tem que sofrer as consequências. Para ser bem honesta, eu acho isso uma droga. O sorriso da bibliotecária se curvou nos cantos como uma folha caída. Isso é interessante. O que é interessante? O fato de você ter mudado completamente sua atitude em relação à morte. O que? Você queria morrer e agora não quer mais. Ocorreu a Nora que a senhora Elm podia estar perto de ter alguma razão, embora não completamente. Bom, eu ainda acho que minha vida atual não vale a pena ser vivida. Na verdade, essa experiência só serviu para confirmar isso. Ela balançou a cabeça negativamente. Não acho que você pense isso de verdade. Penso sim. Foi por isso que falei. Não. O livro dos arrependimentos está ficando mais leve. Tem muito espaço em branco nele agora. Parece que você passou a vida inteira dizendo coisas que não pensa de verdade. Essa é uma das suas barreiras. Barreiras? É, você tem muitas. Elas te impedem de ver a verdade. Sobre o quê? Sobre si mesmo. E você precisa mesmo começar a tentar. Tentar enxergar a verdade, porque é importante. Eu achei que houvesse uma quantidade infinita de vidas para escolher. Você precisa escolher a vida onde seria mais feliz, ou em breve não haverá nenhuma opção. Eu conheci uma pessoa que vem fazendo isso há um tempão e ele ainda não encontrou uma vida com a qual ficasse satisfeito. O privilégio de Hugo é um que talvez você não tenha. Hugo? Como você... Mas então ela se lembrou de que Senhora Elma sabia muito mais do que deveria. Você precisa escolher com cuidado, continuou a bibliotecária.
Um dia, a biblioteca pode não mais estar aqui e será o seu fim. Quantas vidas eu tenho? Isto não é uma lâmpada mágica e eu não sou um gênio. Não há um número fixo. Pode ser uma centena. Mas você só tem essa quantidade infinita de vidas para escolher enquanto a biblioteca da meia-noite continuar bem à meia-noite. Porque quando ela permanece à meia-noite, sua vida raiz, continua em algum lugar entre a vida e a morte. Se o tempo avançar aqui, significa que algo muito. Ela teve bastante tato ao completar a frase. Decisivo aconteceu. Algo que causará a demolição da biblioteca da meia-noite e nos levará com ela. Sendo assim, eu teria muito cuidado se fosse você. Tentaria pensar muito bem sobre onde quero estar. Você obviamente fez algum progresso. Isso é visível. Parece ter se dado conta de que a vida pode valer a pena se você encontrar a vida certa para viver. Mas você não quer que essa porta se feche antes de ter a chance de atravessá-la. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, enquanto Nora observava todos os livros ao seu redor, todas as possibilidades. Calma e vagarosamente, ela avançou pelo corredor, imaginando o que existiria sobre a capa de cada livro, e desejando que as lombadas verdes oferecessem alguma pista. Que livro você quer pegar agora? Soou a voz da senhora Elma às suas costas. Nora se lembrou das palavras de Hugo na cozinha. Pode sonhar alto. A bibliotecária tinha um olhar penetrante. Quem é Nora Shide? E o que ela quer? Quando Nora pensava em seu acesso mais próximo à felicidade, a resposta era a música. Sim, ela ainda tocava piano e teclado às vezes, mas tinha desistido de compor. Tinha desistido de cantar. Ela se lembrou daquelas primeiras apresentações em pubs tocando Beautiful Sky. Lembrou do irmão se divertindo no palco com ela, Ravi e ela. Então, agora ela sabia exatamente que livro pedir. Fama. Ela suava, foi a primeira coisa que reparou. Seu corpo estava sob efeito da adrenalina e a roupa colada à pele. Havia pessoas à sua volta, algumas delas com guitarras e barulho. Um ruído humano vasto e poderoso, um rugido de vida tomando forma e ritmo aos poucos, transformando-se num canto. Havia uma mulher diante dela enxugando seu rosto com uma toalha. Obrigada, agradeceu Nora sorrindo. A mulher pareceu ficar atônita, como se tivesse acabado de ouvir a fala de uma deusa. Nora reconheceu o homem segurando as baquetas. Era Ravi. O cabelo estava tingido num loiro platinado e ele usava um terno índigo de corte bem definido com o peito à mostra onde a camisa deveria estar. Parecia uma pessoa completamente diferente daquela que estivera folheando revistas de músicas na loja de Bedford ontem mesmo, ou do cara com camisa azul e jeito de executivo na plateia da sua catastrófica palestra no Hotel Intercontinental. Ravi, disse ela, você está ótimo. O quê? Ele não a ouvira com todo aquele barulho, mas ela precisava fazer uma outra pergunta agora. E Joey? Perguntou ela quase gritando. Por um instante, Ravi pareceu confuso ou perplexo e Nora se preparou para alguma verdade terrível. Mas nenhuma veio. O de sempre, acho, jogando a conversa fora com a imprensa estrangeira. Nora não tinha ideia do que estava acontecendo. Aparentemente, Joey ainda fazia parte do grupo, mas não a ponto de se apresentar no palco com eles. E se ele não estava na banda em si, então o que quer que tivesse feito com que ele deixasse a banda não havia sido suficiente para fazer com que ele saísse de cena completamente. Enfim, pelo que Ravi disse e do jeito como falou, Joey ainda era parte da equipe, mas ela não. O baixo estava a cargo de um homem grande e musculoso, com cabeça raspada e tatuagens. Ela queria saber mais, só que agora com certeza não era uma boa hora. Ravi agitou a mão no ar, apontando para o que Nora podia ver agora ser um palco bem grande. Ela estava maravilhada, não sabia o que sentir. Hora do bis, disse Ravi. Nora tentou pensar. Fazia muito tempo que ela não se apresentava em público. Mesmo naquela época, o público se resumia a umas 12 pessoas desinteressadas no porão de um pub. Ravi se aproximou. Está tudo bem, Nora? O tom dele era irritadiço. O modo como disse o nome dela parecia carregar o mesmo tipo de ressentimento que ela havia captado quando esbarrara com ele ontem naquela vida bem diferente. Tá, disse ela aos gritos agora. É só que não tenho ideia do que tocar no bis. Ravi deu de ombros. O de sempre. É, tá. Nora tentou pensar.
Ela olhou para o palco, viu um imenso telão com as palavras The Labyrinth piscando e girando para a multidão ensandecida. Uau, ela pensou, nós somos grandes, grandes a ponto de lotar um estádio. Ela viu um piano e o banco no qual estivera sentada antes. Os integrantes da banda, cujos nomes ela desconhecia, estavam prestes a voltar ao palco. Onde é que a gente está mesmo? Perguntou ela acima do barulho da plateia. Me deu um branco agora. Foi o cara de cabeça raspada segurando o baixo que respondeu: São Paulo. A gente está no Brasil? Eles olharam para ela como se ela estivesse louca. Onde você esteve nos últimos 4 dias? Beauty Sky, disse Nora, deduzindo que provavelmente ainda recordava a maior parte da letra. Vamos tocar essa. De novo, Ravi gargalhou, o rosto brilhando de suor. Acabamos de tocar essa tem 10 minutos. Tá, então, disse Nora, a voz um grito acima dos pedidos de bis da multidão. Peraí, tive uma ideia. Que tal a gente fazer algo inesperado? Dar uma mudada. Fiquei me perguntando se a gente não podia tocar uma música diferente dessa vez. A gente tem que tocar o WoW, disse outro integrante da banda, uma guitarra azul turquesa pendurada no pescoço. A gente sempre toca o WoW. Nora nunca tinha ouvido falar de WoW na vida. É, eu sei, blefou, mas vamos dar uma mudada, fazer algo que eles não estão esperando. Vamos surpreender essa galera. Você está pensando muito, Nora, comentou Ravi. Eu não sei pensar pouco. Ele deu de ombros. E aí, o que a gente vai tocar? Nora não estava conseguindo pensar direito. De repente, ela se lembrou de Ash e dos livros dele de partitura para violão com as músicas de Simon e Garfunkel. A gente vai tocar Brinded Over Tablet Water. Ravi pareceu não acreditar. O quê? Acho que a gente deve tocar essa. Vai surpreender a galera. Eu amo essa música, disse a integrante feminina, e sei tocar. Todo mundo sabe, Mani, replicou Ravi com desdém. Exatamente, disse Nora. Vamos, tentando ao máximo soar como uma estrela do rock. Vamos mandar ver. Via Láctea. Nora subiu ao palco. No início não conseguia ver os rostos porque os holofotes estavam virados para ela e, para além daquele brilho intenso, tudo parecia uma grande escuridão, exceto por uma hipnotizante Via Láctea de flashes de câmeras e lanternas de celular. Mas ela conseguiu ouvi-los. Os seres humanos, quando há uma quantidade suficiente deles juntos, agindo em unissono, que torna algo de outro mundo. O rugido coletivo a fez imaginar um outro tipo de animal. A princípio era meio ameaçador, como se ela fosse o Hércules encarando a hidra de muitas cabeças querendo matá-lo. Mas este era um rugido de total apoio, e o poder dele deu a Nora um tipo de força. Nora se deu conta daquele momento, de que era capaz de muito mais coisas do que imaginava. Selvagens e livres. Nora estendeu a mão para o piano, sentou-se no banco e aproximou o microfone um pouco mais. Obrigada, São Paulo, agradeceu ela. Nós amamos vocês. E o Brasil rugiu em resposta. Isso aparentemente era poder. O poder da fama. Como aqueles ícones pop que ela havia visto nas redes sociais, que escreviam uma única palavra e conseguiam milhões de curtidas e compartilhamentos. A fama absoluta acontecia quando alguém alcançava o ponto em que parecer um herói, um gênio ou um deus exigia um esforço mínimo. Mas o outro lado da moeda é que era uma coisa instável. Com a mesma facilidade era possível cair em desgraça e parecer um demônio ou vilão, ou simplesmente um babaca. O coração dela acelerou, como se estivesse prestes a subir na corda bamba. Agora conseguia ver alguns rostos na multidão, milhares deles emergindo da escuridão. Minúsculos e desconhecidos, os corpos vestidos quase invisíveis. Ela olhava para 20.000 cabeças sem cor. Sua boca estava seca, mal podia falar, e se perguntou como iria conseguir cantar. Ela se lembrou de Dan fingindo se retrair enquanto cantava para ele. O barulho da multidão diminuiu. Tinha chegado a hora. Tá, disse ela. Aqui vai uma música que vocês já devem ter ouvido antes. Que bobagem dizer aquilo, ela se deu conta. Todos ali haviam comprado ingresso para esse show porque provavelmente já tinham ouvido muito daquelas músicas antes. É uma música que significa muito para mim. O lugar entrou em erupção. Eles gritavam, rugiam, batiam palmas e cantavam. A reação foi fenomenal. Por um instante, ela se sentiu uma Cleópatra totalmente apavorada.
Ao ajustar as mãos em posição para mi bemol maior, teve a atenção desviada para uma tatuagem em seu antebraço sem pelos, desenhada com uma caligrafia lindamente inclinada. Era uma frase de Henry David Thoreau. Todas as coisas boas são selvagens e livres. Ela fechou os olhos e jurou não os abrir até terminar a música. E entendeu por que Chopin gostava tanto de tocar no escuro. Era tão mais fácil assim. Selvagens, pensou. Livres. Enquanto cantava, ela se sentiu viva, ainda mais viva do que tinha se sentido nadando em seu corpo de campeão olímpico. Nora se perguntou por que havia sentido tanto medo daquilo de cantar para uma multidão. Era uma sensação maravilhosa. Ravi se aproximou no fim da música enquanto ainda estavam no palco. Porra, isso foi incrível, cara, gritou ele em seu ouvido. Ah, que bom, disse ela. Agora vamos fechar com chave de ouro, com o ou. Ela balançou a cabeça negativamente e falou depressa ao microfone antes que mais alguém pudesse pedir alguma coisa. Obrigada pela presença, galera. Espero que tenham se divertido. Voltem com cuidado para casa. Voltem com cuidado para casa? Disse Ravi no ônibus na volta para o hotel. Ela não se lembrava de ele ser tão babaca assim. Ele parecia infeliz. Qual é o problema? Perguntou ela. Não combina com você. Não? Bem diferente do que você fez em Chicago. Por quê? O que eu fiz em Chicago? Ravi riu. Você foi vítima de lobotomia. Ela olhou para o celular. Nesta vida tinha o modelo mais moderno de todos. Uma mensagem de Izzy. Era a mesma mensagem que havia recebido na vida com Dan no pub. Não era bem uma mensagem, mas uma foto de baleia. Na verdade, pode ter sido uma foto ligeiramente diferente de baleia. Aquilo era interessante, porque continuava amiga de Izzy nesta vida e não em sua vida raiz. Afinal de contas, tinha quase certeza de que não estava casada com Dan nesta vida. Examinou a mão e ficou aliviada ao constatar um vazio no dedo anelar. Nora deduziu que devia ser porque já era mega famosa com os labirintos antes de Izzy resolver ir para a Austrália. Então a decisão de Nora de não ir junto deve ter sido mais compreensível. Ou talvez Izzy simplesmente gostasse da ideia de ter uma amiga famosa. Izzy escreveu algo abaixo da foto da baleia. Todas as coisas boas são selvagens e livres. Ela devia saber da tatuagem. Outra mensagem de Izzy. Espero que o Brasil tenha sido um estouro. Tenho certeza de que vocês arrasaram. E muito obrigada mesmo por ter arrumado o ingresso para Brisbane. Estou impactada, como se diz por aqui. Havia alguns emojis de baleia, corações, mãos em agradecimento, microfone e algumas notas musicais. Nora verificou o Instagram. Nesta vida tinha 11,3 milhões de seguidores. E puta merda, ela estava muito gata. O cabelo naturalmente preto exibia tipo uma mecha branca. Sua maquiagem era vampiresca e tinha um piercing no lábio. Parecia cansada, mas deduziu ser resultado de viver em turnê. Era um tipo glamuroso de cansaço, como se ela fosse a tia descolada de Billie Eilish. Ela tirou uma selfie e viu que, embora não tivesse ficado igual a como aparecia nas fotos carregadas de estilo e filtro postadas em seu feed, pois aquelas haviam sido tiradas em ensaios fotográficos para revistas. Ainda estava mais gata do que jamais imaginou que poderia ficar em sua existência. Assim como em sua vida australiana, também postava poemas online. A diferença era que nesta vida, cada um tinha 500.000 de curtidas. Um dos poemas até se chamava Fogo, mas era diferente do outro. Ela tinha um fogo dentro de si e se perguntou se o fogo era para aquecê-la ou destruí-la. Então ela se deu conta. O fogo não tinha propósito, apenas ela podia ter. O poder era seu. Uma mulher se sentou ao seu lado. A mulher não fazia parte da banda, mas parecia ser importante. Devia ter uns 50 anos mais ou menos. Talvez fosse a empresária do grupo. Talvez trabalhasse para uma gravadora. Tinha um ar de mãe exigente, mas começou com um sorriso. Jogada de mestre, disse ela. O lance do Simon e Garfunkel. Você está nos trend topics da América do Sul. Legal. Fiz um post sobre isso nas suas redes. Ela tinha dito aquilo como se fosse uma coisa perfeitamente normal. Ah, tá, ok. Em umas entrevistas de última hora no hotel hoje à noite. O dia vai começar cedo amanhã. O voo para o Rio decola de manhã e depois serão 8 horas de imprensa, tudo no hotel. Rio, você está inteirada da agenda da turnê para essa semana, né?
Mais ou menos. Você poderia refrescar minha memória? Ela suspirou bem amurada, como se fosse a cara da Nora não ter a ideia dos detalhes da agenda. Sem problemas. Rio amanhã, 2 noites. Então, uma última noite no Brasil com um show em Porto Alegre. As próximas paradas são Santiago, no Chile, Buenos Aires, na Argentina e depois Lima, no Peru. E essa é a última perna da América do Sul. Na semana que vem começa a perna da Ásia: Japão, Hong Kong, Filipinas e Taiwan. Peru, a gente é famoso no Peru. Nora, vocês já foram ao Peru, lembra? Ano passado eles ficaram loucos, todos os 15 mil. Vai ser no mesmo lugar, o hipódromo. O hipódromo, sim, é. Eu me lembro, foi uma noite legal, bem legal. Era com o hipódromo que esta vida aqui parecia. Ela se deu conta. Uma enorme pista de corrida de cavalos. Mas não fazia ideia de quem ela era nessa analogia: o jockey ou o cavalo. Ravi deu um tapinha no ombro da mulher. Joana, que horas é o podcast amanhã? Ai, droga, na verdade é hoje à noite. Mudança de planos. Foi mal. Esqueci de avisar. Mas eles só precisam mesmo falar com a Nora. Então você pode ir dormir cedo se quiser. Ravi deu de ombros desanimado. Ah, tá, ok. Joana suspirou. Não desconte em mim, apesar de que não seria a primeira vez. Nora se perguntou de novo onde estaria o irmão, mas a tensão entre Joana e Ravi fez parecer errado perguntar algo cuja resposta ela já deveria saber. Então olhou pela janela conforme o ônibus seguia pela avenida de 4 pistas. A luz traseira de carros, caminhões e motos brilhava no escuro, como vigilantes olhos vermelhos. À distância, arranha-céus com pequenos quadrados de luz contrastavam com a paisagem carregada no céu noturno de nuvens escuras. Um sombrio exército de árvores ladeava a avenida e o canteiro central, dividindo o tráfego em 2 direções. Se ela ainda continuasse nesta vida amanhã à noite, teria de se apresentar em um show completo, com músicas que, em sua maioria, ela desconhecia. Não pôde deixar de se perguntar com que rapidez conseguiria decorar as letras. O celular tocou. Uma chamada de vídeo. Quem ligava era Ryan. Joana viu o nome e sorriu. Melhor você ir atender. E assim ela o fez, mesmo não tendo a menor ideia de quem era esse Ryan. A imagem na tela meio desfocada não ajudando muito. Mas então lá estava ele. Um rosto que ela havia visto em filmes e em sonhos inúmeras vezes. Ei, baby, ligando para saber como tá minha amiga. A gente ainda é amigo, né? Ela também conhecia aquela voz. Americana, rouca, famosa, charmosa. Ela ouviu Joana suspirando para alguém no ônibus. Ela está numa ligação com Ryan Bailey. Ryan Bailey. Ryan Bailey, tipo o Ryan Bailey, tipo aquele Ryan Bailey das suas fantasias, onde eles conversavam sobre Platão e Heidegger em meio a uma nuvem de vapor na banheira de água quente dele em West Hollywood. Nora, que foi? Você tá com uma cara assustada. Eu só estou aqui num ônibus, um grande, em turnê. Oi, adivinha onde eu estou? Ela não fazia ideia do que dizer. Na banheira de água quente não parecia uma resposta apropriada. Sinceramente, não sei. Ele girou o celular para mostrar a construção vasta e de aparência luxuosa, completa com mobílias coloridas, azulejos de terracota e uma cama de dossel coberta com mosquiteiro. Nayarat, México. Ele pronunciou México numa tentativa de sotaque espanhol, falando o X como RR. Tanto a aparência quanto a voz dele eram um pouco diferentes do Ryan Bailey dos filmes. Um pouco mais inchada, um pouco mais arrastada, mais bêbado talvez. No set, me chamaram para gravar o Bar 2. O Bar da Última Chance 2? Ah, eu quero tanto ver o primeiro. Ele riu como se ela tivesse contado a piada mais hilária do planeta. Ainda afiada como sempre, Nonô. Nonô? Estou na casa de Mitá, continuou ele. Lembra o fim de semana que passamos aqui? Eles me colocaram no mesmo casarão. Lembra? Estou tomando uma margarita de mescal em sua homenagem. Onde você está? Brasil, acabamos de tocar em São Paulo. Uau, o mesmo continente, maneiro, isso é sim, maneiro. Foi muito bom, disse ela. Você está falando de um jeito formal. Nora estava ciente de que metade do ônibus ouvia a conversa. Ravi a encarava enquanto bebia uma garrafa de cerveja.
É só que você sabe, no ônibus tem gente em volta. Gente, suspirou ele como se aquilo fosse um palavrão. Sempre tem gente em volta. Essa é a merda do problema. Mas enfim, eu tenho pensado muito ultimamente sobre o que você disse no Jimmy Fallon. Nora tentava agir como se cada frase que ele dizia não fosse um animal correndo na frente do ônibus. O que eu disse? Você sabe, sobre como as coisas seguiram cursos delas, entre a gente, como não ficou nenhum ressentimento. Só queria te agradecer por ter falado isso, porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil da porra. Eu sei, mas estou trabalhando nisso. Meu terapeuta novo é bom pra caralho. Isso é ótimo. Sinto sua falta, Nora. A gente teve bons momentos, mas a vida é mais do que uma transa maravilhosa. É, concordou Nora, tentando segurar as rédeas da imaginação. Com certeza. Tudo com a gente foi ótimo, mas você teve razão em botar um ponto final. Fez a coisa certa, segundo a ordem cósmica das coisas. Não existe rejeição, só redirecionamento. Você sabe, eu tenho pensado um bocado sobre os cosmos, estou afinado com ele. E os cosmos vêm me dizendo que preciso dar um jeito em mim. É o equilíbrio, cara. O que a gente teve foi muito intenso e as nossas vidas são muito intensas. E é como a terceira lei do movimento de Darwin: sobre uma ação gerar uma reação. Alguma coisa tinha que ceder. E foi você que viu isso, e agora nós dois somos só partículas flutuando no universo que um dia podem se reconectar no Chateau Marmont. Ela não tinha ideia do que dizer. Acho que foi o Newton. O quê? A terceira lei do movimento. Ele inclinou a cabeça como um cão confuso. O quê? Nada não, não tem importância. Ele suspirou. Enfim, vou terminar esta margarita porque tenho treino logo cedo. Mescal, sabe? Não tequila. Preciso me manter puro. Contratei um novo personal trainer, um cara do MMA. Ele é intenso. Ok. E Nonô, sim? Você pode me chamar daquele apelido carinhoso mais uma vez? Você sabe, aquele. Óbvio, é sim. Ela tentou adivinhar qual seria. Rai, Risole, Platão, mas não posso. Gente, ela olhou ao redor exagerando na expressão facial. Exatamente, gente. E você sabe agora que você e eu seguimos em frente, cada um com a sua vida, e isso parece um pouco nada a ver. Ele abriu um sorriso melancólico. Ouça, vou estar lá no show de encerramento, em LA. Primeira fila. Staples Center. Você não vai conseguir me impedir, entendeu? Isso é tão legal da sua parte. Amigos para sempre? Amigos para sempre. Ao perceber que a conversa chegava ao fim, Nora sentiu a necessidade súbita de fazer uma pergunta. Você curtia mesmo filosofia? Ele arrotou. Foi estranho o choque de se dar conta de que o Ryan Billy era um ser humano em um corpo humano produtor de gás. O quê? Filosofia. Alguns anos atrás, quando interpretava Platão em Os Atenienses, você deu uma entrevista e disse que lia muito sobre filosofia. Eu leio a vida, e a vida é uma filosofia. Nora não tinha ideia do que ele queria dizer, mas, bem no fundo, estava orgulhosa desta outra versão de si mesmo por ter dado o pé na bunda de um famoso astro de cinema. Acho que na época você disse que lia Martin Heidegger. Quem é Martin Hot Dog? Ah, deve ter sido só coisa para a imprensa. Você sabe, a gente fala todo tipo de merda. É verdade. Adeus, amiga. Adeus, Ryan. E então ele sumiu da tela e Joana sorria para ela sem dizer nada. Havia um ar professoral e confiável em Joana. Ela ficou se perguntando se essa versão de si mesmo gostava de Joana. Mas então se lembrou de que estava prestes a participar de um podcast representando uma banda cujos nomes de metade dos integrantes ela desconhecia, assim como o título de seu último álbum ou de qualquer um dos álbuns dele. O ônibus encostou na frente a um hotel grandioso no meio de um bosque. Carros sofisticados com vidro fumê, árvores decoradas com fio de luz LED, uma arquitetura de outro planeta. É um antigo palácio, explicou Joana, projetado por um grande arquiteto brasileiro. Esqueci o nome dele. Ela pesquisou no celular. Oscar Niemeyer, disse depois de um instante. Modernista. Este aqui é mais luxuoso que o restante da sua obra. Melhor hotel do Brasil. Em seguida, Nora viu uma pequena multidão, as pessoas com celulares em braços estendidos filmando sua chegada. Você pode ter tudo e não sentir nada.